Muito bem, bom dia a todos e todas. Super prazer estar aqui, moderando, mediando esse nosso último dia da terceira semana de design organizacional. Uma semana que foi muito rica, muito gostosa. Já estou aqui lamentando o nosso encerramento, mas ao mesmo tempo já pensando no que vem pela frente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela rapidamente para mostrar para vocês algumas informações importantes. Então, só para lembrar, né, a gente começou na segunda-feira com dois painéis, um com presidentes de empresa, outro com executivos de recursos humanos, quando a gente falou sobre como a gente está navegando todas essas grandes mudanças, né? Na terça-feira a gente teve o Felipe Roloff conduzindo uma discussão muito rica relacionada à cultura do cuidado, muitos insights surgiram. Na quarta-feira, a gente falou muito além da sustentabilidade. Suzana conduziu dois painéis também fantásticos. E ontem, né, falamos muito de saúde, bem-estar, longevidade, estilo de vida, coordenado pelo Lucas Guimarães, e tivemos painéis bem interessantes. Eu vim acompanhando na medida do possível todos eles, e hoje a gente chega ao último encontro, onde a ideia é que a gente possa discutir mesmo a transformação digital, tecnologia e todo esse impacto que a gente tem visto nas nossas vidas. Quero agradecer, né? Já foi passado aí um vídeo, mas quero agradecer o patrocínio da Celp Holly, o apoio que a gente teve na divulgação do Capitalismo Consciente, da Pride Connection, do IAL, da APSA, do Mundo RH e um patrocinador, aliás, um apoio muito grande da Ruboai, que é a plataforma da nossa comunidade. Esse evento só foi possível por essas cabeças aqui que me ajudaram, né? Eu liderei o projeto, mas não posso deixar de destacar cada um dos editores e cada um dos apoiadores que tem feito essa comunidade, não só esse evento, mas essa comunidade e a construção de todos esses conteúdos. Então, eu acho que vale a pena destacar isso. Obrigado aí, parceiros. E já lembrando, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho, mas já lembrando, na semana que vem, na quinta-feira, no dia 27, nós vamos juntar os mediadores para a gente falar um pouco sobre a síntese e os insights da semana. Então, já fica aí o recado. Depois eu destaco um pouquinho melhor. Mas sem muitas delongas, eu já queria chamar aqui ao nosso palco virtual esses meus queridos amigos. Então, por favor, Ronque, Maurício, Ageu e Carlos Piazza, por favor, venham aqui para o palco. Obrigado, Olá, já que eu Ronque. estou em Obrigado, destaque ali, posso começar sem problemas, então. Vamos lá, então? Bom dia a Vamos, todos. vai lá, vai lá. Sou Rafael Ronck, diretor de MBA e Head de Aceleração de Startups no Centro Universitário FIAP. Depois eu vou deixar meu LinkedIn aqui para vocês no chat. Tenho um pouco mais de 20 anos de experiência em tecnologia, sendo desse período aí 10 anos na Nestlé e 2 na Coca-Cola. E lógico, trabalhando nesse tema que a gente vai conversar hoje aí, que é a parte de transformação digital. Beleza? Eu Legal, passo. Eu vou passar por obrigado. você para o Maurício aqui, não sei, fique à vontade. Vai Bora lá, lá. Maurício. Bom dia, pessoal. Eu sou o Maurício Mansur. Eu hoje estou como C, Chief Growth Officer, né, o cara de marketing comercial e inovação do FEME, mas também atuo como conselheiro, advisor e assuntos aleatórios com um monte de amigos, inclusive alguns que estão aqui nesse painel comigo. Legal, obrigado, Maurício. Ageu. Muito bem. Bom dia a todos. Prazer enorme aqui estar falando com essa turma bacana aqui no Design Organizacional, fechando a terceira semana. Meu nome é Ageu, eu tenho completo esse ano 30 anos de carreira na área de tecnologia, participei dirigindo aí a área de tecnologia de grandes varejistas como Carrefour, é, antiga Via Varejo, agora novamente Casas Bahia, Grupo Pão de Açúcar, e atualmente aí ocupando uma posição de diretor de produtos digitais na Leroy Merlin. Então, novamente, um prazer enorme estar com todos vocês aqui. Legal. Piazza, querido, fala. Grande Fala de Marco, bom dia. você.
Bom dia a todas e a todas. Eu sou o Carlos Piazza, eu sou darwinista digital, futurista certificado pelo Millennium Project, trabalhando mais de 20 anos como darwinista digital, mas também com mais de 30 de carreira executiva em cargos diretivos. Muito bem. A semana ela precisou, como uma necessidade, né, de responder aos grandes desafios que a gente vem vivendo, né, a sociedade vem vivendo, e em particular as nossas organizações. Temos tido idas e vindas em relação a meio ambiente, questões climáticas, nem é preciso entrar muito no mérito. A gente tem visto idas e vindas em relação à diversidade e inclusão. A gente tem se deparado, inclusive as últimas semanas e dias, tem destacado as questões de saúde mental, de saúde física, de burnout, ansiedade, todas essas questões que, de alguma forma, também são transversais e a gente não poderia deixar de não incluir as questões de transformação digital, de tecnologia. Que mundo maluco é esse que a gente está vivendo, principalmente do ponto de vista tecnológico? E eu falo isso com muita propriedade, né? Eu tenho 67 anos, não sou um nativo digital. Tecnologia chegou para mim, eu já estava casado, já tinha filho. Enfim, o meu mundo é analógico, né? E venho tentando, na medida do possível, e por isso que amigos como esses que estão aqui me ajudam, em particular o Piazza, a não me desconectar, né? A me conectar. Mas, por outro lado, que eu queria abrir a conversa, e por isso que esse painel a gente está trazendo uma discussão de transformação digital, tecnologia, mas isso como que se conecta com a estratégia. Porque o mesmo vale para os outros assuntos. Não cabe fazer coisas, mas o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e que resultado a gente está querendo com isso. Eu já vi e acompanhei como consultor muitas iniciativas, às vezes até boas, de avanços, por exemplo, em tecnologia, transformações, que floparam e que não foram adiante, ou que não reverteram em todo aquele investimento que foi feito e principalmente nos impactos que isso tem nas pessoas. Então, a grande pergunta agora é como é que a gente conecta tecnologia com estratégia? Que transformação a gente precisa fazer, mas no que isso agrega de valor dentro da organização, talvez ao seu propósito e todo o entorno, né? Então, eu começaria essa pergunta e vou jogar até para duas pessoas que eu queria ouvir primeiro, depois Ronque e Piazza vêm na sequência. Mas, Maurício, você dentro de uma empresa, a Geo dentro de uma outra. Como é que vocês percebem isso? E com as histórias de vocês, né? Como é que vocês percebem isso? A transformação digital tratada como algo isolado, apartado da estratégia, enfim, como é que vocês percebem isso e como vocês veem essa questão? Quer começar, Maurício? Depois o Posso começar? Ageu entra na sequência. A primeira coisa, assim, quando eu olho para esse negócio, a gente tem que definir o que é estratégia, né? Porque estratégia é uma coisa que cada um fala um negócio. E tem um monte de empresas que não tem estratégia. Então, quando você vai botar transformação digital ou qualquer outra, né, o pessoal de tecnologia aí viveu do bug do milênio à internet, ao e-commerce, ao metaverso, que já não é mais metaverso, etc. e tal. Existe uma ansiedade por parte de muitos executivos de mostrar que estão na crista da onda, né? Então, às vezes a gente está na conversa assim, eu preciso implementar IA, mas você precisa implementar IA para Para quê? quê? Não, porque está todo mundo implementando. Não, primeiro que não está todo mundo implementando. Então, essa discussão, a gente aprofunda depois, mas eu tenho visto muita gente que não tem estratégia, né? Que tem um plano de ação de 5 anos e que chama de estratégia. E aí começa a colocar qualquer coisa que vira moda aí, como aquelas árvores de Natal que cada criança bota um negócio e no final não faz o menor sentido. Mas eu vou deixar o Agil falar aí mais um pouco. Legal, obrigado, Excelente, Maurício. Maurício.
Muito boa provocação. É, gente, eu queria, e eu gosto muito de fazer isso, de trazer exemplos do mundo real para que a gente consiga conectar todo esse buzzword, né, inteligência artificial, transformação digital, mas aproveitando aí a introdução do Maurício e conectar isso com a realidade, né? É, Quando a gente acompanha ao longo dos anos tudo que vem sendo feito em termos de evolução de tecnologia, e entre parênteses aqui, a tecnologia não é só para a área de tecnologia, né? É para as corporações fim a fim, nós acompanhamos de que a tecnologia trouxe facilidades para dores que nós temos e tínhamos no nosso dia a dia. E quando Ornelas fala, poxa, agora eu preciso de ajuda para acompanhar a evolução tecnológica. Porque em algum momento a gente teve uma passagem de situação entre a necessidade e a tecnologia. Ou seja, a tecnologia passou a entregar mais coisas do que a gente mesmo sabia que podia ter da tecnologia. E aí vai o nosso esforço de conseguir acompanhar isso, né? Acho muito interessante a gente perceber essa passagem entre a tecnologia e as necessidades do nosso dia a dia, né? Mas voltando para o exemplo que eu queria trazer, na Leroy, a gente tem como estratégia colocar o cliente no centro da nossa operação, sempre, né? Sempre. E tem um caso muito emblemático de uso de transformação digital e inteligência artificial juntas, que ajuda o nosso vendedor a oferecer para o nosso consumidor, para o nosso cliente na loja, tudo que ele precisa para efetuar uma obra ou um reparo na residência dele. Então, vou dar um exemplo muito prático aqui para vocês. Um leigo, quando chega numa loja para comprar um vaso sanitário, ele não sabe que esse vaso sanitário tem que ser comprado junto com um anel de vedação, com a massinha de acabamento ali entre o vaso e o piso, os prendedores para as tampas. Ou seja, tem alguns produtos adicionais que vão ser necessários para a instalação daquele item e que o leigo não sabe. Então, o que a gente fez? A gente colocou na loja um assistente virtual que fica na mão do vendedor, que durante o processo de venda, o vendedor já indica para o nosso consumidor, olha, você precisa do anel de vedação, você precisa da massa ali de calafetação, você precisa da cola, para que a gente não corra o risco desse consumidor chegar na casa dele e o instalador falar, olha, está faltando A, B, C, D, E itens. Né? Então a gente está usando a tecnologia com inteligência artificial para fornecer essa informação nas lojas. Legal, bem interessante isso. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Tem duas coisas aí que você colocou que me chamaram bastante atenção. Vamos lá, Piazza, o que te chama atenção nessa primeira provocação aí de conectar com o propósito, com razão de ser das organizações e o que a gente faz com tecnologia dentro da empresa? Bom, Marcos, me permita a provocação. Empresas estão congeladas em 1850, na segunda revolução industrial. Não estamos mais em eras industriais, estamos na sétima dimensão da revolução cognitiva dos sapiens, onde a gente já deveria ter passado, inclusive, do digital, que é a sexta revolução, falando sobre, então, a era da confluência dos dados. A gente avançou um pouquinho mais além do que a era digital. Isso significa dizer que sempre também, Marco, relembrando que falar de transformação digital é falar sobre gente, não sobre máquinas, não sobre sistemas, nada disso. Como o Ageu citou, tecnologias e pessoas estão ligadas desde sempre, há mais de 11 milhões de anos. A gente vê que tecnologias estão sempre coadjuvantes das necessidades humanas. Claro, tem o que o Ageu falou, que as tecnologias vão se apresentando como soluções para problemas que não existem mais. Então,
voltamos às bases, Marco, porque falar de tecnologia e falar de transformação digital é falar de gente, não de máquina, mas também é saber quando eu tenho que usar, né, equipamentos, máquinas, tecnologia, e também saber quando eu tenho que não usar. E é claro que o Mansur fala da hype, todo mundo com medo danado de parecer muito aquém do que ele imagina, do que as pessoas têm, e acabam se desfocando de uma maneira muito geral. Então, em linhas muito básicas, a gente vê que, fundamentalmente, inteligência artificial ela é uma coisa que está descrita desde 1812, não é uma super coisa que veio do futuro, nada disso. Nasceu em 1812, já existia o conceito registrado de inteligência artificial, e as pessoas pensam que isso é um trem que veio lá do futuro, que não é. Então, quando a gente olha tudo isso, existe um excesso de pensamento tecnológico, uma falta brutal de pensamento das necessidades humanas, causando um hecatombe. Então, só para a gente definir papéis: inteligência artificial para probabilidades, humanos para possibilidades. O problema é que eu tenho tecnologia com muita, previsibilidade e eu não tenho um pensamento de possibilidades. Então, um monte de gente, o Mansur sabe, é da minha época também, todo mundo acha que faz CRM só porque comprou um Oracle de 13 milhões. Não, você comprou uma máquina, você não tem a inteligência. Então, quando ninguém sabe o que faz com tecnologia, qualquer coisa serve. Legal, muito bom. Isso tem exatamente a ver com aquela provocação que eu fiz no início. O que que a gente está fazendo, por que que a gente está fazendo, né? Faz todo sentido. Concordo com você, Piazza. Muitas vezes vi investimentos que não resultaram por conta de não estarem conectados, né? Bem legal. Ronque, Legal. Vou um pouco em linha aí do que o Piazza falou, tá? Se vocês que estão aqui nos escutando, até nós aqui nessa conversa, a gente pensar que transformação digital é a hype, eu vou assumir a frente de um pilar de uma empresa de transformação digital. Transformação digital já não é mais tudo, já faz parte do nosso dia a dia. Vou dar um exemplo disso, tá? Aqui na FIAP, a gente já não tem mais um MBA que o título é Transformação Digital. Não, porque ele já faz parte das matérias dentro de um MBA de gestão ou até mesmo tecnologia. Porque você fazer transformação digital é você impulsionar a sua empresa para o próximo passo que ela precisa andar no nível digital. E nem sempre você levar ela para o próximo nível digital é implementar a tecnologia. Às vezes já existe a tecnologia. Foi um pouco do que o Piazza falou. Não adianta você comprar lá um baita software ou hardware lá de milhões, mas também você não vai ter pessoas para habilitar essa tecnologia. Será que às vezes não vale a pena, né, nós que estamos nas corporações, olhar o que já temos de tecnologia e às vezes tudo que já tem, a gente não usa tudo. Você pega, por exemplo, um ERP, não vou nem citar o nome, que seja da Oracle, que seja da SAP, você contratou lá 20 módulos. Será que você está utilizando todos os módulos? Mas você está pagando por todos? Então, se você, o que você tem, você não está usando, talvez você habilitar aquele módulo que está parado e você está pagando por aquilo, mas não é só habilitar que é utilizar. Você também tem que ter uma mudança cultural dentro da empresa. Então, às vezes, você, executivo que está na empresa e fala, pô, o que que eu vou fazer? Comprar uma nova tecnologia? Vou comprar uma solução com IA para fazer esse avanço da transformação digital? Nem sempre é isso. Às vezes, você usar o que você já tem e habilitar as pessoas para que utilizem essa tecnologia, é você estar elevando a sua empresa para o próximo passo da transformação digital. E às vezes também transformação digital não é você também, né, comprar mais, né? Foi o que a gente falou. A gente passou, principalmente aí durante a Covid-19, vamos pegar março, abril de 2020, por um boom mesmo da transformação digital, que eram muitas empresas que às vezes era muito analógica, e aí ela foi obrigada, a palavra obrigada é fechar as suas portas, a passar para um digital. Aí ela foi forçada. Mas agora essas empresas que não tinham essa cultura digital, ela tem que manter nessa pegada para se atualizar dia a dia. Talvez o Maurício aí, o Ageu, consegue colaborar um pouquinho mais, né, que está vivendo isso dentro das empresas. Eu e o Piazza, a gente fala que a gente capacita, né, esses profissionais para que eles apliquem dentro das empresas. Possivelmente aí o Maurício e o Ageu, eles utilizam essas tecnologias, né?
Vou pegar esse gancho aí, né? E vocês provoquem, a gente tem que entregar, né? Então vamos lá para a turma que tem que entregar, tem que falar um pouco. Bom, eu vou começar do Piazza rapidamente aí, né? E 1812 já está definido, não tem novidade. Qual que foi a novidade que teve? Só para a gente deixar claro. Que a gente conseguiu fazer com que quem não programe consiga conversar com as máquinas através de uma linguagem natural. Então, todo esse hype aí da inteligência artificial veio a partir, né, do ChatGPT, que a gente, leigos como eu, conseguiu começar a conversar numa programação que não é a linguagem de programar, que a gente não sabia. E isso, né, foi um deslumbre para todo mundo, né? Tem muito pouco tempo que esse negócio está aí, e a gente tem que implementar. Mas ainda vou dar mais um passo atrás, Marco, eu sempre tento falar menos, mas dessa vez eu vou falar só mais um pouquinho, para essa questão dos ERPs que vocês falaram. Em muitas empresas, o ERP não fez benefício nenhum, na minha opinião, tá? Ele engessou num processo que definiram que era o melhor processo. E eu tenho uma estratégia, uma missão, que não necessariamente eu teria que seguir aquele processo que o SAP, a Oracle ou quem quer que seja, definiu, olhando várias empresas do mundo, e isso criou um monte de xerox de empresas, porque a partir do momento que as estruturas têm que ser definidas a partir de o software, que eu falo, o rabo começou a balançar o cachorro. Então eu tenho um software que define isso aqui e eu estruturo a empresa em torno desse software. Independente das diferenças que eu tenho de cultura, de entrega, disso, daquilo, etc. e tal. Quando chega agora, o que a gente está conseguindo fazer dentro das empresas, independente da hype, tá bom, agora eu posso conectar coisas diferentes, e aí entrando um pouquinho na parte técnica. Só para vocês terem uma ideia, tem 3 anos, e agora que eu cheguei nisso, que a gente briga para ter um data lake com todas as informações da empresa, sem eu precisar entrar nos 200 softwares que tem dentro da empresa. A partir do momento que eu tenho todos os dados no mesmo lugar, aí eu consigo escolher quais são os dados que eu quero conectar para criar coisas diferentes, como o Piazza colocou, para trazer soluções diferentes, usando a inteligência artificial para me dar insight, mas não para resolver o problema. Óbvio, tem áreas que ela vai tirar tarefas repetitivas de seres humanos para deixar eles fazerem coisas mais inteligentes. Mas só para encerrar esse momento aí, é muito mais fácil eu estar falando isso aqui, porque tem 3 anos que eu estou fazendo isso, e de repente eu chego num setor e tem uma nova planilha que o Zezinho fez porque ele quer ter as informações deles guardadas lá naquela coisa. Então, enquanto a gente não tiver uma cultura que os dados são da empresa, estão todos no mesmo lugar, etc. e tal, e cada departamento tiver a planilha para chamar de sua, esquece IA, esquece estratégia, esquece tudo, porque aí a turma que entrega não vai entregar nada e vai ficar brincando de falar que está trabalhando com a inteligência artificial e outras tecnologias que estão por aí. Falei muito, mas acho que eu passei um pouco da ideia da turma que está tentando entregar do lado de cá. Eu acho que tem uma questão que já foi tocada pelo AG, o Piazza também tocou e você também toca, Maurício, que são as pessoas, né? Assim, acho que a gente precisa falar de tecnologia, mas a gente também precisa falar de pessoas. Na verdade, a gente precisa integrar tudo isso, né? Porque a gente às vezes fica olhando isso de forma segmentada. Faz sentido quando você fala de processos, né? Para mim, tem duas coisas que estão muito ligadas, a tecnologia e os processos, né? Talvez até respondendo ou falando, complementando o que o Ageu disse, a tecnologia vem para responder alguma dor. É exatamente isso. Você quer um dado, eu preciso desse dado, então como é que eu vou organizar esse dado? Aí a gente tem a tecnologia nos ajudando. Mas aí a pergunta é, que dado que eu preciso e onde eu busco, e que tecnologia que eu estou utilizando, né? Então aí você já começa a falar de que a gente tem dentro da organização várias cabeças e que de alguma forma, às vezes não alinhadas, vão buscar tecnologias diferentes, né? Então tem um monte de gente que tem um sistema, mas usa a sua planilha separadamente, enfim. Então, de alguma forma, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando em pessoas, né? Em mindset, em modelo mental, em paradigmas, em comportamentos. E aí, como é que é esse desafio? Ageu, você está numa área de tecnologia dentro da Leroy, né? Você até fala, né, de algumas tecnologias trazendo para ajudar o vendedor, né? Como é que é
essa capacidade das pessoas absorverem isso e usarem isso com efetividade, ou as resistências que isso acontece? Como é que é isso? Não é fácil, né? Eu costumo falar com a turma que trabalha comigo que colocar sistema puramente para funcionar é a parte mais fácil. A parte mais complexa é você ter as pessoas usufruindo desses sistemas e dessa tecnologia para, de fato, tirar o proveito que aquilo vem oferecer, né? É, essa é a tarefa mais difícil. Então, voltando ao exemplo lá da loja para o vendedor, como é que você coloca um time de vendas que está ali acostumado no dia a dia a falar dos produtos que ele é responsável para vender, a falar dos clientes que eles atendem, e convencer esse colaborador a falar, olha, eu estou te oferecendo aqui um assistente, ele não vai te substituir, não é essa a intenção. A intenção é que esse assistente melhore o teu trabalho, te dê mais produtividade, consiga fazer com que você seja mais assertivo nas suas vendas. É, esse é o grande desafio de quando a gente está falando de transformação digital e uso de tecnologia para ajudar o, as empresas, né? Eu aqui, enquanto a gente estava ouvindo os colegas falarem, eu coloquei aqui no meu amigo, que eu já me habituei a utilizá-lo, que é o ChatGPT. Eu uso ele todo dia, né? Converso, pergunto, enfim, troco coisas aqui com ele. E coloquei aqui, defina para mim em poucas palavras o que é transformação digital. E ele me respondeu em poucas palavras. É a integração de tecnologias digitais em todas as áreas de um negócio, mudando a forma de como se opera e entrega valor. Ora, quando você consegue trazer tecnologia para ajudar nas atividades do dia a dia numa corporação, precisa se enxergar o lado positivo disso, O valor, né? o valor que isso está te trazendo. E esse é o desafio, né, da área de tecnologia e das pessoas que já adotaram esse novo modo operandi para o restante da corporação. Transformação digital não é uma implementação, não é uma assim, olha, eu fiz transformação digital, ou eu vou fazer transformação. Não é. É todo dia uma jornada isso. É você encontrar como a tecnologia pode cada vez mais ajudar as organizações a se desenvolverem. Ô, Gil, só Legal. colaborando com o que você falou, tá? Eu acredito muito nisso daí, né? Quando você colocou no nosso amigo, né? Falou, amigo, uma IA generativa para pedir a definição de transformação digital, pegar o recorte ali, né? Do final. É como se entrega valor. E aí, quando a gente está numa organização, a gente, quando implementa um sistema, por exemplo, seja um RP, ou que seja algum outro sistema, não é que a TI quis, não é que o negócio quis. É que vem de uma estratégia de alcançar um objetivo do negócio, é lá de cima. E a TI se torna habilitadora do alcance desse objetivo, que é a evidência. Se a empresa tem um objetivo e esse objetivo se consegue alcançar melhor através de uma tecnologia, vai facilitar o alcance desse objetivo, a TI implementa. Um RH, por exemplo, joga cultura, né, que temos que usar esse sistema para o bem da organização e não, por exemplo, que isso vai automatizar o serviço das pessoas. Que aí traz muito a parte do Piazza, né? Inclusive, eu vi uma palestra dele ontem. A tecnologia por tecnologia, ela não é nada, ela precisa das pessoas e a tecnologia hoje se coloca, porque se a empresa não colocar mais tecnologia, vai perder alcance de mercado. Então também tem essa parte cultural de bloqueio, de barreira das pessoas. Quando implementa-se uma tecnologia, não é para automatizar o serviço dela ou demiti-la, né? E sim para facilitar o dia a dia. Aí veio a fala do Maurício. Aí as pessoas, pouco egoístas, né? Nós, pessoas, e aí cria sua planilhinha ou faz o seu sisteminha lá num VBA ou num Axis. Aí dá dor, né, pra gente que é de TI. Certo, Piazza? Ou é só colocar a É, tecnologia anda sozinha sem as pessoas e automatiza todo mundo? eu vou até jogar uma outra frase para o Piazza responder, porque assim, e eu acho que ele vai concordar, porque a gente já discutiu isso em alguns lugares. A questão, Ronque, é que tecnologia tem valor?
Porque, por exemplo, eu mesmo, eu vou te dizer que algumas tecnologias eu gosto, né? Eu também uso bastante o chat GPT. Não tenha dúvida, ele me ajuda em muitas coisas. Mas tem algumas tecnologias que me enchem, por exemplo, o saco, né? Por exemplo, se eu tiver que falar, por exemplo, com uma operadora de telefone ou com uma agência qualquer, e eu entro dentro daquelas URAs e etc., eu vou te dizer, essa, por exemplo, é uma tecnologia que me irrita, né? Assim, eu às vezes fico esperando a URA falar qual é a que eu falo com o atendente. Ao 9 você fala com o atendente. Eu fico esperando a 9 beleza, eu vou lá, porque eu prefiro falar com o atendente. Então, eu queria que a gente discutisse um pouco isso, né? Porque isso tem a ver com a estratégia. Que estratégia você tem? Você quer afastar o teu cliente ou você quer aproximar o seu cliente? Porque talvez se você quer aproximar o seu cliente, talvez você precise tirar algumas tecnologias, né? Enfim, vai lá, Piazza, Então, segue. Marco, é isso que a gente falava. Eu tenho que saber quando eu tenho que usar tecnologias e eu tenho que saber quando eu não tenho que usar tecnologias. As pessoas acham que falar de mundo digital é falar de tecnologia. Não, é falar de gente, né? E justamente que sociedade é essa que se transforma com a presença de algumas tecnologias. Muitas tecnologias estão em excesso, né? Você vê, eu recebo até hoje e-mail, eu não sei da onde, e bate lá com o que o Maurício falou, deve ser, viu, ô Mansur, deve ser algum dado que veio da planilha do Zezinho lá. Porque, gente, me manda um e-mail vendendo fralda. Eu não tenho filho pequeno, quer dizer, não que eu saiba, não tenho, né? Me ficam me mandando abordagem para eu comprar fralda e já bloqueei se 600 vezes continua o e-mail da maldita da fralda, não é isso? É claro que é um desajuste. Então, vamos lá. Uma coisa puxa a outra, como o Ronque falou. Eu tenho ali tecnologias que me orientam, tecnologias que me desorientam. Mas, chamando a atenção de novo, estamos andando numa linha de trem. A era digital passou. Será que é duro a gente entender que a era digital passou? Ela veio lá dos anos 90. Ela é uma revolução cognitiva em si. Tivemos que aprender tudo de novo e tivemos que pensar tudo de maneira diferente. Estamos na sétima revolução cognitiva, Marco. Nós estamos na confluência dos dados. Não adianta ter muita tecnologia implantada, porque é como o Mansur falou, eu preciso, antes de inteligência artificial, ter governança de dados, porque inteligência artificial é um mega liquidificador de pedra dura dos dados. E tanto que a Universidade de Oxford, acho que até falei isso ontem, né, Ronk? Falando sobre as questões de que a primeira profissão mais requerida em 10 anos serão os especialistas em Feng Shui de dados. Eu preciso ter dados harmônicos para tirar a inteligência deles. E aí que o bicho pega, porque se o Zezinho tem a sua planilhazinha e isso é feita por causa da estruturação hierárquica das empresas, onde todo mundo compete para derrubar o coleguinha. E claro que a minha planilha é moeda corrente na hora de eu fazer trocas. Se eu não entendo que eu não tenho governança de dados, que os dados são da corporação, e ele tem que ter uma governança, pode jogar a inteligência artificial fora, porque ela não vai contribuir com absolutamente nada, porque eu não tenho uma coerência dos dados, eu não sei de onde ele veio. E muita gente fala que tem dados na mão, mas na realidade tem só informação, tá, Marco? Eu não consigo tirar inteligência nenhuma deles. Então é aquilo que a gente fala: as empresas ficam dando tiro no pé. E é importante que se saiba que a capacidade das empresas é um negócio do outro mundo, né? Elas, quando dão um tiro no pé, é impressionante como elas conseguem acertar os quatro ao mesmo tempo. Perfeito, bem provocador. É, qual é o caminho de tudo isso, né? Imaginando que a gente tem uma evolução tecnológica absurda, né? Segundo autores, a gente dobra a nossa capacidade a cada 18 meses.
Então, para onde a gente vai com tudo isso? Agora já é uma coisa um pouco de como é que vocês entendem tudo isso? Quero voltar, inclusive, à sua observação inicial, Ageu, quando você colocou assim, a tecnologia tem hoje entregado, tem trazido soluções que a gente nem ainda precisa, né? A gente não demandou isso e a gente já tem. Até onde isso vai? Que impacto que isso tem? Porque isso acaba gerando consumo exacerbado, consumo desnecessário. Aonde que a gente, qual é o ponto em que a gente vai, enfim, está tão mergulhado diante disso que a gente já nem consegue mais respirar e enxergar, né? Então, essa é a pergunta agora que eu queria trazer um pouco para chamar atenção e trazer consciência, né, dos nossos executivos que talvez estejam nos assistindo e poder provocar isso dentro das organizações. Marco, eu não tenho uma visão muito positiva sobre o uso da tecnologia hoje em dia nas corporações. No seguinte sentido, explico. A gente ainda não encontrou o meio termo de até onde a tecnologia apoia nos processos das corporações, né? Você trouxe um exemplo fantástico da URA. Eu recentemente fui fazer o pedido de uma pizzaria que eu sempre peço, e eles resolveram colocar um chatbot para tentar me atender de forma 100% no pedido de pizza e também me dei mal. Reclamei, dizendo que eu queria falar com um ser humano, queria voltar para o processo anterior deles, que funcionava muito melhor. Então, na prática, e sendo aqui muito realista, nós ainda não encontramos o momento certo de dizer que a tecnologia precisa esperar um pouquinho e deixar o ser humano atuar mais um pouquinho, né? A evolução tecnológica, como você comentou, vem acontecendo rapidamente. Nós, executivos de tecnologia, precisamos dosar dentro dos nossos negócios o quanto a gente coloca dessa tecnologia toda que está chegando para dentro do negócio. Não é absorver tudo que tá aparecendo. Não é colocar para funcionar só porque é tecnologia nova. Tem que sair desse hype, né? A gente precisa conseguir achar o meio termo dessa história. Deixa eu até Certo. colaborar, Gil, Vai pode se lá, falar, você me Ron, Ron. depois eu permite. falo. Fica Beleza, tranquilo. Maurício. Por exemplo, aqui nos MBAs, né, da onde eu sou diretor, a gente visualiza, né, verifica que muitos executivos, que seja da área de gestão, né, ou que seja da área de tecnologia, altos executivos, eles nos procuram. Eles falam, eu quero me matricular nesse MBA de IA Leadership, por exemplo, é um que novo que não matou transformação digital. Só que eu vim aqui para pegar as respostas do que eu tenho que implementar ou não de IA. E a gente fala, não, se você veio procurar a resposta exata do que você tem que implementar ou não de IA exata, a gente não vai te dar. Aí, às vezes esse executivo, porque eles têm uma mentoria para entrar, né? Fala, mas então o que que eu vou obter de resposta aí? Você vai ter uma troca sobre determinado tema, quando implementar ou não determinado fator de IA, né? Seja para um LLM, seja para uma governança de dados, uma análise. Você vai ter a troca de experiência entre o que outros executivos estão fazendo ou não, ou se fez a implementação de uma IA e no fim não teve retorno, ou se ainda não implementou e está bem posicionado no mercado. Então, onde a gente chega? Será que também a gente não tem que ficar habilitando mais as pessoas trabalharem com o que já tem, vai um pouco em linha com o que a Geo falou, e acompanhar o movimento do mercado, e às vezes determinada estratégia que se cria, né, quando abre o ano, aí sim tomar a decisão. Agora vamos implementar uma nova tecnologia ou não? Vamos manter o que já temos e utilizar para explorar um pouco mais. Senão a gente, né, se você colocar um Google aí, colocar empresa que às vezes quebrou, faliu, porque implementou tecnologia e não utilizou, você vai ter aí de cases, é que às vezes nem todas são abertas, né, porque realmente quebrou. Então vale essa reflexão, principalmente para executivos, né, que é quem toma a decisão da empresa. Cuidado para achar que vamos fazer esse investimento em uma nova tecnologia e é isso que vai salvar, ou eu vou ganhar um mérito por ter implementado essa tecnologia. Na verdade, às vezes você não vai ganhar um mérito, você vai ganhar um problema e às vezes vai queimar a sua carreira aí no mercado, tá? Só uma reflexão, perdão, Maurício. É que vem muita gente Não, procurar a resposta, né, Piazza, aqui nos nossos MBAs. E a gente às vezes fala, não, a resposta exata a gente não tem. Se tivesse, a gente vendia numa cartilha, né? não, tranquilo, Ron, aqui é que eu quero fazer um pouco do contraponto do Ageu, né? Eu sou um otimista
macro da tecnologia bem implementado. Eu sei que ele também é, mas assim, eu vou dar exemplos contrários do que vocês falaram. Quando eu estou falando de uma URA que irrita vocês, a gente hoje já tem tecnologia para fazer uma linguagem conversacional sem aperte 1, sem aperte 2, sem aperte 3, sem aperte 4, e você ficar mais satisfeito se essa tecnologia estiver buscando uma base de dados organizada, que vai te dar informação do que você falar com um ser humano que vai falar, não sei. Então, o contraponto da URA é melhor eu ser atendido por uma inteligência artificial que está buscando uma base de dados confiável e que vai me dar resposta, ou eu estou falando com um ser humano que não sabe a resposta e vai falar, vou procurar, vou ver, ou vai pior, vai te dar uma resposta errada. O outro lado também é verdadeiro. Então, por exemplo, a gente tem alguns sistemas que tem que dar entrada de pedidos médicos para dentro do laboratório. E alguns deles são 3 opções. Vamos colocar o OCR com a inteligência artificial para fazer esse negócio e diminuir gente. Esquece. Porque nesse simples, o ser humano digita mais rápido a opção do que você passar por uma OCR que vai na inteligência artificial e vai pagar. Então, eu acho que o problema não está na tecnologia, tá? Assim, a gente está tendo muitas tecnologias que estão ficando cada vez mais baratas e que estão permitindo a gente dar um resultado muito melhor para os clientes. A questão é que problema que eu estou querendo resolver desse cliente e como que eu estou implementando. Se eu estou colocando um negócio e fazer um piloto, funcionou, vamos colocar para frente. Igual esse, a gente testou e falou, burrice colocar OCR com IA aqui, né? OCR, para quem nem todo mundo sabe os jargões, é optical, ou seja, a máquina lê aquilo que está lá e passando por uma inteligência artificial, se o ser humano vai fazer mais rápido do que aquilo. E o outro lado, na minha opinião, ser atendido por um LLM que tem uma base boa é muito melhor do que falar com um ser humano despreparado. Então, eu acho que o problema é sempre que problema a gente resolve, com qual tecnologia, e se a tecnologia vai ajudar o ser humano ou se vai complicar. Eu sempre tomo muito esse cuidado no meu dia a dia. É mais fácil falar do que fazer de novo, mas eu quis bagunçar um pouco a conversa aí Super para... legal. Super legal. Piazza, que você está aí Ah, olha, anotando, eu estou vendo aí, você só estou anota. anotando, para não perder, tá? Porque a indignação só aumenta. A inteligência pode ser artificial, mas a estupidez humana é um negócio impressionante. Quando a gente fala sobre human-centric design, não interessa se eu tenho gente ou máquina, desde que seja nos limites da experiência humana, não sobre os limites de operação da máquina. Mansur, tem gente que simplesmente lê o manual das tecnologias e implanta o mais óbvio do óbvio que a tecnologia te dá para parecer tech, quando deveriam estar pensando human. E isso é a diferença que o Ronk fala e que também o Ageu fala. Eu tenho verdadeira urticária de falar com URA, né? E tem uma coisa que me irrita ainda muito mais, que as URAs, que são os CAPTCHAs, né? Que eu tenho que provar que eu sou humano. E aí depois, quando vem gente tentando capturar íris para criar um token humano, as pessoas pensam que você está roubando a alma delas. Jesus Cristina, aonde a gente se enfiou, que acha que porque eu vou capturar a sua íris, eu vou roubar a sua alma. Eu ouvi isso de uma pessoa. Eu falei, alô, presta atenção, você não é um Inca perdido, né, na contemporaneidade, você não é índio, né? Quando chegaram os espanhóis, que acham que você então deu um espelho para você, o espelho te rouba a alma. Tecnologia é meio, ela não é uma finalidade em si. Seja lá o que for que elas podem dar, obrigatoriamente tem que ter human-centric. E, na realidade, existe uma preguiça danada das pessoas entenderem de gente e revestir as máquinas de sentimento de gente. É uma loucura, exatamente como falou o Ronk, né? As pessoas acham, em algum momento, que a tecnologia te transforma num periquito de realejo.
onde você abre uma gavetinha, o periquito vai lá e puxa uma respostinha certa. Não é assim, Ronk. As pessoas têm uma preguiça danada de fazer perguntas, não sabem fazer perguntas, e como ela está encurralada no corner, porque ela tem que otimizar, 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 porque o bafo do ROI está na orelha, ela descarrega isso nas instituições de ensino, falando assim, o que você vai me dar aí para eu poder cair fora do meu encurralamento aqui? E é claro que quando a gente fala sobre tudo isso, estamos falando aqui de cultura do excesso, como a gente falou, isso também foi feito pela própria tecnologia. E, Marco, não tem nada de bom nisso, absolutamente nada de bom nisso, porque quando você olha o próprio formato que as tecnologias, principalmente as ditadas pelas big techs, elas formaram um novo feudalismo digital. E por mais dura que as palavras são, a gente tem que chamar as coisas pelos nomes que elas têm. E que se instituiu, inclusive, um fascismo digital, é coisa que a gente está discutindo de cabo a rabo, do avesso, de trás para frente. Porque, na realidade, até ontem, eu até gostaria de ter falado isso, sabe, Ronk? Acabei não falando que o tempo era muito curto, 20 minutos para falar sobre tudo isso, e eu tenho que dar só um highlight da indignação, né? Mas quando a gente olhou todas as histórias, né, das idades pela qual a humanidade passou, Marco, passamos pela idade do bronze, pela idade do cobre, pela idade do ferro, estamos na idade do vidro. E isso por quê? Porque a tecnologia me colocou a realidade atrás do vidro de uma tela. E eu não consigo ver a realidade que não seja através do vidro. E isso significa que o esgotamento humano, quando da tela azul, ansiedade, quando a gente tem burnout, tudo isso, gente, será que não era mais divertido o tempo onde eu enxergava a natureza sem filtro? Não é isso? Onde eu enxergava a natureza sem o vidro me ofuscando a realidade? Então, na realidade, se criou um excesso oligarca que coloca milhões na mão de muito poucos, e estamos falando de um novo feudalismo, porque, na realidade, se ninguém operar fora, né, se alguém operar fora dos limites das big techs, está fora. Está fora, simplesmente está fora. Então, esse mundo é excessivo, sim, que se criou pela mão de muitos poucos oligarcas, com poder, né, de comprar e vender tecnologias. E se implantar hype sobre nós, leva as pessoas ao suicídio por causa da anomia social. Não tem nada de bom. Excesso a gente vive hoje, tanto que a gente fala sobre a idade do vidro. Estamos na idade do vidro, onde eu ponho a realidade atrás de uma tela. É uma merda isso, Marco. Uma merda. Verdade. Piaz, eu acho que você estava falando, eu até anotei aqui, porque eu acho que faz sentido e tem um pouco a ver com a fala do Ageu, enfim, com todos o que nós estamos falando, mas para mim a impressão é exatamente essa. Nós temos um excesso de tecnologia, nós temos uma transformação, né, de avanços tecnológicos, transformação não, mas avanços tecnológicos maior do que a nossa capacidade de compreensão e principalmente da nossa ignorância, né? Você usou a expressão estupidez, mas eu te diria ignorância, e ignorância aqui no sentido mais profundo da palavra, né? E aí é complicado, porque a gente não sabe como usar isso, né? E Mas, então, assim, talvez a pergunta que eu queria, será que a gente não precisa dar alguns passos para trás e começar o que a gente chama hoje meio de letrar, de educar e de preparar as pessoas? Porque tem um gap aí muito grande, e esse gap cada vez aumenta mais, né? Cada vez aumenta mais, né? Porque a gente mas não está falando de um grupo isolado no planeta, a gente está falando de um planeta que tem uma tecnologia que está ali disponível, mas tem do lado de cá, do lado do vidro, né? Do lado de cá, a gente tem gente que não está preparada para isso, não foi preparada para isso. Diga lá, Ronk. Então, mas, Orlando, o que você fala, por exemplo, eu conheço uma alta executiva, não citar o nome aqui, trabalha numa grande Big Tech, tá? Se não é a número um, é a dois aí, vamos dizer, até do mundo e do Brasil. E aí, às vezes, as empresas, né, que ela presta serviço, grandes multinacionais, chamam ela para implementar IA, tema recente, né? E aí ela fala, mas como que eu vou te vender uma implementação de uma IA se a parte cultural e as pessoas
da sua equipe, da empresa, não só TI, da empresa, não estão preparadas. Aí ele fala, mas poxa, eu tô te pedindo para você me vender e implementar. Ela fala, mas se eu te vendo e implemento, na verdade eu tô fazendo você gastar um dinheiro e sua empresa pode, não vou falar fechar, né, uma multinacional, mas ter prejuízo e depois eu me queimo. E a pessoa força, e aí foi o que o Piazza falou, né, mas ele fala, mas eu preciso mostrar que eu estou implementando IA. Mas será que você precisa implementar algo que você não sabe nem mexer, não está habilitado para aquilo, ou nem tem certeza? Será que não vale, acho que foi você que falou, né, Aurelas, um passo para trás e às vezes não é tirar as tecnologias que você já tem na sua empresa, não é isso. É usar melhor essas tecnologias que você já tem ou aperfeiçoá-las, né? Que às vezes ela está num nível legal, mas, né, com uma equipe de desenvolvedores, um exemplo, você pode aperfeiçoar ainda mais o RH na treinamento para essas pessoas, habilitar essas pessoas a utilizar a tecnologia. Uma vez implementei, uma vez é recente, tá? Isso foi em 2019. Eu fui consultor por 8 meses, até traumatizante um pouco ser consultor. Quem é, ó, parabéns. Não gostaria de não voltar para essa área. Fui implementar RP numa grande empresa, Guarulhos, ali divisa com Arujá. E qual era o problema na implementação? Era a terceira consultoria minha, era a terceira, né? Não a minha, né? Uma que eu estava prestando serviço, que eu estava dentro dela. Qual que era o problema da empresa? Não era que a gente não estava sabendo implementar o RP SAP. Era que, na verdade, o pessoal não estava capacitado para aquilo. O RH pediu para o RH levantar, cerca de 70% dos funcionários administrativos só tinham ensino médio. Então, estava vindo a empresa de um nível familiar pequena, criando filiais pelo Brasil, crescendo, então precisa de um RP. Tá certinho. O que vamos dizer, o dono e o filho, né? Um senhorzinho e o filho pensaram. E aí, determinado momento que a gente era a terceira consultoria e está tentando terminar a implementação do RP, terminar a gente tinha terminado. É que não estava conseguindo usar. E aí eu fui no RH. Eu falei, isso foi em 2019 para 20, tá início da pandemia. Eu falei, o problema tá que o senhor precisa capacitar a equipe. E capacitar não é só curso pontual, é também cultural. As pessoas irem fazer faculdade. E aí eu falei, eu acho, agora já estava em final de implementação, gastou alguns milhões. Se fosse 2 anos atrás, eu recomendaria não implementar. Primeiro, capacitar toda a equipe, que seja eles externos, vocês pagarem essa capacitação. Às vezes mudar, trocar pessoas mesmo, às vezes faz parte. Essa pessoa, não é que a gente vai demitir essa pessoa que tem ensino médio e ela vai ficar desempregada. É que ela vai achar um espaço para onde realmente ela pode trabalhar. Então, se um conselho eu falaria é isso, se capacitem, dê um passo para trás, você executivo, utiliza o que tem. Depois que você usar toda a tecnologia que você tem, aí sim você pensa em dar o próximo passo e elevar ainda a sua empresa para um próximo passo de transformação digital, tá? Mas é que eu me Na empolgo até mesmo quando o Piazza fala aí que a gente tem que legal. aplicar a tecnologia por pessoas. Na verdade, acho que só complementando isso que você está falando, eu acho que a ideia de dar um passo que eu também sugeri é tomar consciência do que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, né? Quer dizer, eu acho que dar um passo talvez a gente precise mesmo começar a ver que tecnologia é essa que eu tenho, preciso dela? Ela vai resolver uma dor? Ela vai resolver uma questão? Ela vai tornar a experiência melhor? Quem quer que seja, né? Desses que se relacionam com a tecnologia, o cliente ou mesmo o colaborador, né? Porque, concordo, a gente às vezes está num excesso e principalmente praticando ou fazendo, né? Que o seu exemplo é forte isso, Ronk. Estou implementando o SAP, vou gastar muita grana, e para que eu estou fazendo isso? Que resultado que eu quero? Né? Porque muitas vezes a gente vai ver que o resultado ele é pífio diante dos investimentos que a gente faz. Por quê? Porque ele não está conectado de alguma forma, né? Eu queria trazer, Ornella, se você me permite um exemplo, eu como entusiasta de tecnologia, um exemplo extraordinário de uso da tecnologia, que traz transformação digital para as empresas e para o nosso cotidiano. Quem dirige, né, quem tem carteira de habilitação há mais de 15 anos, quando tinha que ir para algum lugar, tinha que abrir lá o guia 4 rodas para saber o Localizar. caminho, Uhum. para chegar em algum destino. Não é isso? De 2007, 2008 para cá, com o advento do Google Maps lá no Street View e o próprio Waze, a gente deixou para trás aquela decoreba de livrinho que a gente tinha que ter e passou a ter ali um assistente online que, além de nos guiar no destino que precisamos ir, ainda escolhe o melhor caminho para evitar trânsito. Então, olha que exemplo de tecnologia que trouxe uma transformação digital muito positiva e que ajuda
assim, eu sou capaz de arriscar que todo mundo que está nessa audiência aqui utiliza um ou outro sistema de navegação para sair do ponto A até o ponto B. Isso faz parte do nosso cotidiano. A gente usa todo dia isso. Essa transformação digital É, trouxe um benefício gigante para todos. gosto muito e admiro e também uso, e assim, inevitável que eu estou vendo aqui na tela, minha amiga Carla Tiepo, que está ali, que vem para o próximo painel, a gente vai discutir exatamente quais os efeitos que um Waze, por exemplo, causa no nosso cérebro, né? Que a gente vai deixando de usar algumas coisas porque ele já nos facilita, né? Então, acho que também tem isso, né? Porque eu posso seguir aquele mapa cegamente, ou posso até avaliar que mapa é esse que ele está me jogando, né? Enfim, eu acho que é uma outra discussão aí, mas é rico a gente pensar nisso. Eu não tenho dúvida de que tem algumas tecnologias que têm nos ajudado e avançam muito, né? Eu mesmo me utilizo de muitas delas, né? Mas também quero crer que esse excesso tem gerado fazer por fazer, né? E não necessariamente, por exemplo, até mesmo o Waze, ele pode ser isso. Ele te dá a dica, né? Mas você precisa construir analiticamente aquele caminho, né? Piazza, a gente já está. Bom, ainda temos mais tempo. Vamos lá. Piazza, quero te ouvir. Então, é isso. Aliás, queria deixar um beijo aqui para Carla Tiepo. Ela causa dependência química na gente, com outras tantas pessoas que a gente admira. Bom, Marco, é exatamente isso. Quer dizer, o quanto é muito, quanto é muito pouco, quanto é muito, 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 o quanto é muito, muito, muito pouco. Essa calibragem, sempre a gente coloca o pano de fundo. O fato é um só, abordei isso ontem lá com o Ronk, falando sobre essas questões de que ainda estamos tentando vestir de tecnologia um sentido fordista. Nós estamos na segunda revolução industrial, quando a realidade, depois do vidrinho, Marco, aponta que a gente nem mais em eras industriais está. Deveríamos trabalhar na era da inteligência humana, porque sempre quando a gente fala, aliás, lembrando que o próprio Nicoleles pauta a questão de que inteligências são caracterizadas por computadores biológicos, não computadores eletrônicos. Então, a gente deveria também entender as questões de que humanos analógicos, porque todo o sistema biológico é analógico, segundo o próprio Nicoleles, a gente não deveria se sentir diminuído perante a tecnologia que ainda é binária. Se eu estou trabalhando entre 0 e 1 e os humanos são analógicos, operando em toda a faixa entre 0 e 1, tirando um pouquinho da computação quântica, ainda muito no iniciozinho, ocupando parte, né, entre 0 e 1, eu diria que então os humanos, mesmo analógicos, são muito mais importantes do que qualquer ser, né, que pense de forma eletrônica. E isso nos coloca numa coisa engraçada, porque você vê que até o nosso próprio cérebro nos recategorizou por sermos analógicos como algo inferior perante as tecnologias. E claro que a gente está falando sobre tudo isso que a gente ouviu ontem, os absurdos do absurdo do absurdo de gente que olha como as tecnologias poderão se tornar divinas, a ponto lá da Amy Webb falar que então, uau, agora a inteligência artificial poderá controlar a natureza. Bom, quanto mais isso só faz aparecer a minha natureza, né? Absolutamente indignado com isso. A vontade que eu tive quando eu ouvi era de comprar uma outra tecnologia que se chama escopeta, né? Queria comprar assim uma serra elétrica, né? E porque é o reino da estupidez, da colonização de futuros que não são de verdade, não são realidade. Quando você pega aquela disciplina que eu adoro lá do futurismo, que é o Science Fiction Experience Design, a gente aprende que quando a gente faz ficção e a nossa capacidade criativa de fazer ficção, na realidade a gente está fazendo ensaios de futuros preferíveis para mim. Toda vez que você vê um filme, então por isso que muitas vezes você assiste um filme e você pensa que o filme virou verdade. Não, é ao contrário, as pessoas pensavam numa verdade,
travestindo tudo de um filme de ficção. É uma visão criativa sobre o futuro preferível, sobre o futuro previsível. E dentro disso, é claro que você tem que olhar toda vez que você olha um filme de ficção, onde tem filme de ficção, tem psicopata. Onde tem filme de ficção, tem inteligências artificiais aprisionadas, depressivas, carentes e vingativas. Será que de verdade, quando a gente conseguir ter isso, que eu acho que não é factível, tanto que a gente até falou sobre isso, caramba, eu ouvi gente lá do SXSW, que o Mansur adora, vai lá toda hora, mas que só come, né, ali nas beiradas, que é onde está a coisa mais interessante, gente falando que então, uau, as máquinas terão consciência. A neurociência, a menos que a Carla Tiepo me corrija com uma vassourada na orelha, a neurociência não tem consenso sobre consciência. Do que a gente está falando? Que a gente quer, então, um ser divino sobre todos nós, colocando, então, que as máquinas nos salvarão. Esse mundo é muito pobre, sabe, Marco? E eu acho que tudo isso, quando a gente fala sobre todas essas questões, que dificuldade a gente tem em ser tão simplesmente humano, com todas as suas potencialidades, com toda a realidade de que eu sou um ser analógico e sou muito mais importante que qualquer divindade tecnológica. E que dificuldade a gente tem para a gente assumir isso? E é claro que, como eu vejo o mundo, a realidade, na era do vidro, na idade do vidro, e a realidade passa pelo vidro, eu vou me alterando, né? Altero a minha cara, altero, né, tudo que eu tenho, vou lá, gasto uma fortuna fazendo demonização facial, gasto milhões para parecer com um cavalo marinho, né? Faço coisas que não tem nada a ver, para quê? Para a gente poder recriar uma realidade sobre nós mesmos. Quando a gente olha o mundo inteiro através de realidade mista, eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais pobres que o ser humano pode criar para si mesmo. Esse é o meu ponto aqui, Marco. Ótimo. Piazza, Vai lá, Maurício. nós misturamos um monte de coisa aqui, né, como sempre, e só queria trazer duas coisas, né? A primeira é o seguinte: quando eu vivo de lançar um relatório novo a cada ano para continuar tendo meu emprego, eu tenho que inventar coisas mesmo que eu não acredite nelas. Então, a sua amiga, na minha opinião, já tem tempo que está muito mais preocupada em ter novidade no relatório para vender do que olhar para realmente o que a gente tem que fazer. Por isso, eu cada vez mais tenho uma preguiça gigantesca daquelas milhares de páginas que ela escreve sem nada. Mas o outro lado dessa história, né, que acho que até a Tati colocou aqui no chat, né, se a gente, né, está formando um caminhão, desculpa o termo, né, de analfabetos funcionais que só conseguem decorar, e quando a máquina começa a ter mais informação do que eu, porque ela consegue buscar uma base de dados muito maior, então aquela minha decoreba não serve mais para nada, mas a gente não sabe fazer as perguntas, e aí que eu acho que vai dividir muito pessoa, executivo, né, que parece até que executivo não é pessoa do jeito que eu falei, mas às vezes não é mesmo. Mas quem sabe perguntar e imaginar coisas para essa base gigantesca, porque aí vai ficar se divertindo como eu tenho conseguido me divertir, apesar de todos os problemas. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nesse momento também faz isso. Não adianta a gente querer que gente que só sabe o que decorou, que só sabe tarefa repetitiva, vamos treinar culturalmente essa turma para gostar das novas tecnologias. Não vamos conseguir. E essa questão do vidro, né, é a grande crise mundial. Esse suicídio, ansiedade, né? Agora estamos falando numa palestra lá do SXSW, que você odeia, de inteligência social. Ou seja, a gente ficou tão na nossa tela que a gente perdeu a capacidade de conviver com pessoas reais sem aquele filtro da tela de vidro que você está colocando. Então, voltando para a estratégia, a gente tem aí, né, gente que está vendendo hype para ganhar dinheiro, gente que vende tecnologia para ganhar dinheiro,
gente que não consegue entender nada que está acontecendo porque não foi formado a fazer pergunta e a criar, e a gente vai ter que achar um jeito, né, na turma que tem que entregar no final do dia, que sou eu, a GOE, é como é que eu separo isso tudo, como é que eu tiro o que é útil do que é vapor, como é que eu vou fazer com as pessoas que vai dar para treinar? Infelizmente, algumas não vão ser treináveis neste momento, para gerar uma empresa que tem uma estratégia, que dê lucro, mas que coloque o cliente, as pessoas, no centro das decisões Ok. para poder colocar isso tudo de uma maneira que faça sentido. É esse que é o grande desafio, que no meu caso tira sono muitas vezes de noite aí para fazer como é que a gente coloca isso tudo para fazer sentido, apesar de todo o barulho que tem um monte de gente fazendo com objetivos completamente diferentes que você colocou muito bem aí. Eu queria aproveitar essa fala do Maurício, e aí sim a gente precisa começar a fazer o fechamento. O que que vocês diriam para quem está aqui assistindo, ou que vai assistir esse vídeo, enfim, qual é o recado que vocês têm, enfim, qual é a dica, conselho, sei lá que nome a gente utiliza, ou caminhos que vocês indicariam para um executivo ou para um líder que está dentro da organização? Qual é o caminho? Qual é a sugestão? Qual é a dica? Quer começar, Gil? Vamos lá. Começa sim. Eu acho que o passo número um é entender cultura, pessoas e problemas reais. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Uma vez identificado isso, aí sim pensa-se em tecnologia, em automação, em inteligência artificial, em todas essas coisas que a gente falou aqui ao longo do nosso debate. Eu Legal. estava refletindo aqui, eu acho que cabe o exemplo. A L'Oréal é uma empresa multinacional. E ultimamente eu tenho feito muitas trocas com os meus pares do outro lado do oceano, né? Sobre tecnologias que estão sendo implementadas lá na Europa, que a gente poderia de alguma forma fazer uma sinergia ou uma integração global. E dada a característica do nosso povo brasileiro extremamente é, é, interrogativo e criativo, muitas tecnologias que estão fazendo muito sucesso e indo muito bem na Europa, aqui no Brasil elas não fazem. Aqui no Brasil, o brasileiro quer fazer um pouquinho diferente. Não necessariamente errado, mas diferente. Então, a conclusão que eu trago é a adoção de tecnologia, ela também precisa ser considerada na cultura, nas pessoas. Ok. Cada organização, eu traria isso até para nível de organizações. Cada organização vai ter uma cultura mais apta ou menos apta a adotar uma tecnologia. Perfeito. Faz sentido. Então, comecemos pelas pessoas e processos. Legal. Ronque, qual é a tua fala? Legal. Eu pego até o gancho aí do Ageu, né? Começar a tecnologia por pessoas e processos. Lembrando que uma organização, ela implementa novas tecnologias não para ficar à frente das outras que têm uma nova tecnologia, e sim porque deveria estar alinhado, né, com um alinhamento estratégico do objetivo da empresa, né? A empresa estabelece um objetivo estratégico e aí as áreas, não somente TI, marketing, vendas, logística, todas as áreas têm que estar alinhadas. Então, implementar novas tecnologias só para você falar que você está à frente na transformação digital, na verdade, a TI pode estar conduzindo a empresa por um caminho não adequado, né? Por não sucesso. Lembrar também que a gente precisa de pessoas, né? Vai de encontro com o que o Piazza fala, a gente, né? Eu até, que a gente comentou aí de bots, a gente não está aqui só lidando com máquinas. As máquinas são habilitadas por pessoas. Pessoas fazem negócio com pessoas. Legal. A gente precisa do, vamos dizer, dessa venda para as pessoas para a gente alcançar o objetivo.
E se você veio aqui para procurar, por exemplo, nessa conversa, a resposta do que implementar ou não de transformação digital, aqui você não ia encontrar. Se você fizer um MBA, um mestrado profissional, um doutorado profissional, você não vai encontrar. Mas se você participar de conversas como essas, buscar capacitação, você entender o alinhamento estratégico, o objetivo da sua empresa, você juntar tudo isso, aí você vai entender quando ou o que você precisa realmente implementar de novas tecnologias para que você consiga colaborar com a sua empresa para um caminho positivo, tá? É isso. Então não tem uma resposta, não tem uma cartilha. Não adianta ir na IA generativa, eu uso muito também, tá? Hoje, durante a nossa conversa, busquei uma ou duas respostas para trazer aqui para trocar com vocês. A IA, tanto que ela não te afirma, né? A IA generativa, você Uhum. perguntar, eu tenho uma empresa com tal perfil, com tais tecnologias, quais mais eu implemento? Você pode fazer um prompt muito bom, escrever muito bem. Ela não vai afirmar para você, ela não vai falar, implemente tal coisa. Ela vai sugerir. Por quê? Ok, Só no dia a beleza. dia mesmo você vai conseguir, tá? Essa é a minha colaboração para vocês aí. Agradecer Legal. esse bate-papo. Obrigado, Ronque. Maurício, o que que você diria para os executivos, para os presidentes, técnicos, RHs? Você está com o teu mutado aí. Eu, primeiro, assim, né, pegando o gancho do Ronk, assim, essa IA generativa é um papagaio de repetição, né? Ela pega um monte de coisa que está por aí e forma, por aproximação, Uhum. uma resposta, que é muito útil, mas ela não pensa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está falando com um papagaio que consegue juntar um monte de informação e mandar um monte de repetição útil para a gente, mas que não tem capacidade de dar respostas inteligentes. Mas, além de tudo que vocês já falaram, eu não vou ficar repetindo aqui, a minha dica é sejam, é o que eu tento fazer, incansáveis na busca de novos conhecimentos. Estude o máximo que puder fazer, façam as conexões mais diferentes que você conseguir fazer, seja crítico, né? Separa o que é barulho do que realmente importa. Mas, para mim, o futuro dos executivos com essas tecnologias todas que vêm aí vão ser de pessoas que conseguem aumentar o seu repertório nas coisas mais diferentes possíveis e conseguem fazer conexões mentais mais criativas do que os outros. Porque quer a gente queira, quer não, que a gente tenha acesso, quer não, eu acho que as coisas repetitivas vão ser todas automatizadas aí no meio do caminho. E, né, eu estou aí já beirando aos 60 e essa capacidade de, apesar do Piazza viver me xingando, né, de ir para South By e conhecer gente diferente e ver palestra em que os caras da NASA estão discutindo como é que vai ser a reprodução humana no espaço, que não tem nada a ver com a minha vida, mas permite abrir a cabeça e tentar ser essa Ok, pessoa que conecta pontos diferentes. legal. Essa é a minha sugestão. Vamos tentar estudar, mas não estudar o óbvio, é tentar ampliar o repertório, porque o repertório é que vai fazer falta aí para frente, nesse mundo aí, para você ficar atualizado. Essa, pelo menos, é a minha visão. Legal. Obrigado, Maurício. Piazza, te dei a responsabilidade da última fala. Estamos batendo os horários aí. O que que você Estamos diga? batendo no horário. Marco, eu sempre lembro daquelas questões da convergência homem-máquina. Estamos na era da convergência homem-máquinas, onde eu deveria chamar a atenção dos executivos de que eu deveria preservar humanos para suas capacidades humanas, que são só duas, tá bom? Pensamento crítico e análise da ambiguidade são as duas únicas coisas que sobram para os humanos. Lembrando que a gente tem uma tarefa que é muito clara, pelo menos na minha cabeça, de que humanos para criar, co-criar tecnologias para simular. Nunca mais considerar humanos como máquinas ruins que são, enquanto eu tento, de qualquer modo, fazer os robôs ficarem cada vez mais humanos fofos, né? Acho que a gente tem uma distorção gigantesca aqui. E claro que quando a gente fala sobre pensamento crítico, tudo começa com uma grande pergunta, independentemente de se saber fazer ou não um grande prompt. Eu não uso AI generativa para absolutamente nada. Tudo que eu escrevo está lá na última linha dizendo: este texto é
AI free. Eu gosto de buscar livro, eu gosto do sossego, eu gosto de buscar todas essas coisas, porque claro, a gente fala, eu preciso urgentemente recuperar e transformar o luxo do futuro no meu dia a dia, que são os 3 luxos do futuro, né? Então, o silêncio, a privacidade e o tempo eu devo trazer de volta para a gente poder ocupar o lugar de criatividade que sempre foi nosso. E refraseando um sociólogo alemão que eu gosto demais, que é o Hartmut Rosa, ele fala, quando a gente foi para a idade do vidro, Marco, a gente perdeu contato com a ressonância com o universo. Isso significa que eu tirei meu olho da linha do horizonte e coloquei no vidro. Quando eu enxergo que a linha do horizonte é onde eu deveria estar, porque naturalmente, sob pressão, o humano busca o natural, e é claro que toda vez que você está no seu momento naturalmente natural, você bota o olho na linha do horizonte. Pode ver quando você vai para a praia sozinho, aonde você põe o olho? Na linha do horizonte. Quando você vai para o mato, aonde você põe o olho? Na linha do horizonte. E segundo o Hartmut Rosa, é lá onde moram todos os deuses e todas as respostas. Muito Então, legal. essa é a dica que eu deixo. Muito bom, nossa. Belo fechamento, já que a gente está falando de conexão, né? De tecnologia e estratégia, acho que tem tudo a ver, exatamente essa sua questão aí, essa sua fala, de botar, botar o olho na linha do horizonte, né? Para que a gente está fazendo o que está fazendo. Muito bom. Gente, obrigado, Ronque, um prazerzaço você ter vindo. Maurício, obrigado pelo convite, por ter dedicado esse tempo aqui com a gente. Ageu, querido, muito obrigado. E Piazza, super obrigado, você é um parceiro especial. Vale destacar que o Piazza atrasou a viagem dele de Porto Alegre para São Paulo, justamente para participar desse evento. Adorei você de lado, fica melhor ainda. Pessoal, permaneço só mais um minutinho. Eu quero que vocês coloquem o LinkedIn de vocês aí e eu só vou chamar aqui, eu vou compartilhar uma tela só para a gente destacar aqui. Logo em seguida, a gente vai fazer um break mesmo de 5 minutos. Vou fazer o encerramento aqui, nós vamos tirar uma foto, vamos botar uma musiquinha e logo mais a gente continua essa conversa. Aí, olhando agora um pouco mais esse impacto em cultura em pessoas, com essas pessoas queridas, a Carla, o Rodrigo Duclos, a Vânia, o Ricardo e o Hegel, que eu já vi que já estão aqui na sala. E quero só agora lembrar oficialmente, o dia 27 de março, das 18 às 19h30, nós vamos usar o mesmo link, mas vamos mandar mensagem para vocês. Nós vamos fazer uma conversa entre os mediadores para falar sobre os insights da semana. E agradecendo a presença até aqui, espero que todos continuem para essa próxima rodada. E vou pedir que vocês preencham uma enquete que a gente está colocando aqui na tela, por favor, isso. Rapidamente aí, diga como foi para você essa experiência de hoje, essa manhã provocativa, inspiradora, que eu imagino que tenha sido, que você tenha saído com algumas perguntas, com algumas respostas, mas que talvez tenha saído também com algumas perguntas, e alguma sugestão para nós será super bem-vindo. Aproveitando, eu vou pedir que abram as câmeras de vocês, porque a gente vai tirar uma foto de todo mundo aqui para a gente registrar esse momento. Legal, gente, obrigado. Vou fechar aqui a pesquisa e, ao mesmo tempo, pedir para que vocês abram as câmeras de vocês e nós vamos registrar uma foto. Kiko, por favor, registre as fotos aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ótimo, muito bom. Ronque, de novo, super obrigado. Nos vemos em breve. Maurício, Ageu, Piazza, super legal estarem aqui com a gente. Acho que todas as provocações e que as pessoas colocaram aqui no chat dizem respeito exatamente de como foi essa conversa. Beijo grande. Pessoal, em 5 minutos a gente volta com o segundo painel do dia da manhã. Tá bom? Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, Até tchau. mais, até Até mais, mais, até tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.